todo mundo fica em busca de um atalho, alguma dica, algum conselho, né? Para poder ficar rico rápido, vamos dizer assim. Eu quero achar ali um negócio para me ficar rico rápido, para receber dinheiro rápido, e a gente entende até que é urgente, às vezes, o dinheiro para nos ajudar. Só que uma riqueza bem estruturada, uma riqueza bem construída, ela é feita dentro de princípios bem robustos, princípios bem sólidos. E principalmente aqueles princípios que resistem ao tempo, aos testes que o tempo tem, que resistem a várias gerações, por exemplo. E no livro de Provérbios, ele tem 31 capítulos. E dentro desses capítulos ali tem, como que eu posso dizer, regras ou pensamentos, dicas, orientações de Salomão que envolvem dinheiro, trabalho, investimento. E são regras assim que perduram até os dias de hoje. Então, eu vou trazer aqui algumas delas para que você não fique tentando buscar isso sozinho e fica perdido, ou tenha que ler ali o livro todo para tentar achar algumas importantes ou que vão encaixar. Então eu trouxe aqui algumas delas, algumas lições, algumas regras que Salomão colocou e que vão ser muito importantes para a sua vida, para você poder buscar riqueza, buscar construir um patrimônio. E a primeira delas é pedir sabedoria antes de pedir dinheiro. Lá em 1 Reis, no capítulo 3, no versículo 9, Salomão fala assim: dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Aqui, essa primeira passagem, ela nem está em Provérbios, mas essa passagem se refere a quando Deus perguntou a Salomão qual era o pedido que ele tinha. Ele tinha um pedido, ele podia pedir qualquer coisa, podia pedir todos os bens da terra, paz na terra, que ninguém tivesse mais fome, qualquer coisa, mas ele pediu que Deus desse sabedoria para ele, e foi isso que fez ele se tornar o homem que ele se tornou. Foi isso que fez ele ter o impacto e a relevância que ele teve. Então, quando a gente vê esse pedido que Salomão fez para Deus, sendo que ele podia ter pedido qualquer coisa, é muito interessante que a gente vê que pedir sabedoria antes do dinheiro é o princípio de enriquecer. E por que é um princípio de enriquecer? Porque de que vai adiantar você ter rios de dinheiro, rios de patrimônio, e às vezes não saber usar, às vezes não saber usufruir daquele dinheiro, daqueles bens, não saber administrar bem, perder tudo, começar a gastar desenfreadamente. Vamos supor que se você ganha uma herança, ganha na loteria e não tem a sabedoria para poder gerenciar, para poder administrar aquilo, vai acontecer de que você vai se perder naquele dinheiro. Ou vai acabar perdendo aquele dinheiro. Então essa lição é muito importante. A gente tem que buscar sabedoria. Sabedoria para administrar, sabedoria para poder viver mesmo, sabedoria para saber o que investir, no que investir. Então a sabedoria vem antes por isso. Uma segunda lição aqui que temos, aí já começa dentro de Provérbios as lições, é ser diligente e não ter preguiça. Isso está lá em Provérbios, no capítulo 10, no versículo de número 4, onde Salomão disse assim: a mão preguiçosa empobrece, mas a mão dos diligentes vem enriquecer. E por que a mão de um preguiçoso empobrece? Porque se você for parar para pensar,
Aquela pessoa preguiçosa é aquela que faz as coisas, às vezes, o mais rápido possível. Às vezes faz de qualquer jeito, sem planejamento. Não tem paciência para estudar, para buscar informação. Já a mão do diligente, o diligente é aquela pessoa que faz uma gestão, que vê o ônus, o bônus, o benefício, o malefício de algum investimento ou de algo. Ela tende a enriquecer e vem a enriquecer justamente porque ela tem em consideração vários fatores dos seus investimentos, de como vai usar o seu dinheiro, de como vai viver sua vida, de como vai gerenciar o seu tempo, e poderia aqui dizer inúmeros. Então, se a gente for ver o diligente e o preguiçoso tende a empobrecer porque ele vai fazer as coisas às vezes mal feitas, rápido, de qualquer jeito. E o diligente ele já vai investigar a fundo, tentar entender, tentar ver se vale a pena, se não vale. Então é muito importante a gente ser também diligente e tentar fugir da preguiça. Tentar não sermos seres preguiçosos. Sermos pessoas que planejamos, que vamos olhar as coisas como devem ser, estudar, tentar entender. A terceira lição é para que você fuja e se afaste, por exemplo, de créditos que até mesmo são fáceis. Aqueles créditos que às vezes, até no aplicativo do banco, você abre e já está disponível ali. Isso aí é o maior perigo, isso aí é o maior ladrão de dinheiro, porque às vezes parece até interessante. Mas, lá em Provérbios, no capítulo 22, no versículo 7, Salomão fala assim: o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Isso é muito verdade. Porque a pessoa que tem ali o dinheiro, às vezes a instituição, o banco, a partir do momento que ela te emprestou o dinheiro, ela quase que domina a sua vida. Ela meio que vai ditar seu trabalho, seu salário, tudo. Por quê? Primeira coisa que quando você recebe tem que fazer é pagar a dívida. Às vezes você até recebe naquele banco, aí recebe o salário, a dívida é até descontada direto no salário. Então, se a gente for ver isso aí, você acaba se tornando um servo, um escravo daquele banco, até terminar de pagar aquela dívida, porque ele está mandando no seu dinheiro. O dinheiro não chega para você e você decide, eu vou pagar, não vou pagar, consigo, não consigo. Também nem se deve fazer dívidas que não se consegue pagar. Mas estou dando aqui um exemplo, às vezes você fica desempregado, e aí começa a ficar negativado, você não consegue renegociar, às vezes você tem o seu último salário para querer investir em algo e aquela dívida do banco vai comer logo a parcela, então você não vai conseguir se reestruturar ali. Tô falando que dever é bonito, nem que deve dever. Tô dizendo que às vezes tem um imprevisto, que você precisava daquele dinheiro para realocar depois, às vezes até com juros, e você não vai conseguir. Isso é um exemplo, claro, de um empréstimo que está atrelado ao seu salário. Mas isso acontece muito. Às vezes juros abusivos vão comer seu dinheiro, porque às vezes você não conseguiu pagar um dia ou um mês, 2 meses que seja, e aquilo vai virar uma bola de neve. Então, o rico vai dominar sobre o pobre nessas situações. E o que pegar emprestado vai ser servo por isso. Que a vida dele vai estar baseada em pagar aquele empréstimo. A lição número 4 é para você poder aprender a poupar e poder antecipar seu futuro. E está lá em Provérbios, no capítulo 6, no versículo 6. Onde Salomão disse assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, e considera os seus caminhos e ser sábio. Por que ele fala para você ter com a formiga? A continuação desse capítulo, ela diz que a formiga, ela não tem chefe.
ela não tem alguém para ficar mandando ela ir ali a juntar, por exemplo, para o inverno. Por isso que Salomão manda a gente olhar para a formiga. Porque mesmo ali, sem chefe, sem alguém para ficar ali mandando ela faz o seu trabalho de juntar, de poder fazer todo o controle, a poupança e antecipar o futuro que está vindo, que é o inverno, que ali não vai ter, às vezes, condições de buscar seu mantimento. Então, ela antecipa e ajunta, faz a poupança, né, podemos dizer assim, daquele alimento. Por isso a gente deve observar e se inspirar na formiga. A lição de número 5 é que você deve planejar as coisas e não ter pressa para enriquecer. Infelizmente, é complicado, a gente às vezes precisa rápido, a gente quer algo mais rápido, mas temos que buscar planejamento e fazer as coisas sem pressa. E lá em Provérbios, no capítulo 21, no versículo 5, fala assim: os planos do diligente conduzem à fartura, mas todo apressado tende à pobreza. É basicamente o que a gente falou logo no início. A pessoa que tem pressa de enriquecer, ela vai cair em armadilha, vai cair em golpe, vai cair em pirâmide, porque aquilo vai parecer muito, muito bom. Ela vai ficar cega, porque ela quer enriquecer rápido, ela não vai observar os problemas que tem naquilo ali, numa pirâmide, num golpe financeiro, e vai ser muito bonito o que está sendo vendido para ela. Isso dá dinheiro rápido, fácil e tudo mais. Só que uma pessoa diligente, que é aquele que vai ser levado à fartura, à prosperidade, o diligente ele vai fazer uma gestão, ele vai fazer um planejamento, ele vai fazer um controle, ele vai esperar esfriar a cabeça naquela empolgação do negócio para ver se realmente vale a pena, vai colocar em números, vai ver se tem capacidade de tempo para poder investir o próprio tempo naquilo, se tem capacidade de dinheiro, até mesmo mental e de conhecimento, que às vezes a pessoa não tem noção nenhuma daquela área. Às vezes é uma área boa, é uma área que ele vai ter tempo, ele vai ter o dinheiro para poder investir, porque às vezes não é muito, mas ele não tem conhecimento nenhum daquela área. E às vezes por qualquer detalhe, por cada detalhe ali, ele possa tropeçar e se perder. E como ele é uma pessoa diligente, se for uma pessoa diligente, ela vai ver que certos detalhes que não tem conhecimento é melhor então nem entrar, entende? Na lição 6 aqui, que eu tenho para vocês, é para você ser honesto, porque o atalho pode custar caro se você não for honesto e for pela ilegalidade. Aqui nesse, talvez eu nem precisava de ler aqui algum provérbio, mas vamos lá, porque isso é bem autoexplicativo. Ser honesto e não buscar negócios ilegais e atalhos é muito autoexplicativo. Mas lá em Provérbios, no capítulo 13, no versículo 11, diz assim: a riqueza de procedência vã diminuirá, mas quem a ajunta com o próprio trabalho aumentará. Olha que interessante. Quantas pessoas aí não enriquecem de formas totalmente ilícitas, enganando, fazendo golpe. Uma hora a conta chega. Não tem como. Tá aqui, ó, milênios de anos atrás. Salomão já disse, Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, a riqueza de procedência vã vai diminuir. Quem enriquece, quem tem muita coisa de procedência de enganação, só você ir nas notícias aí você vê. Dia após dia cai. Quem engana os outros, quem dá golpe, quem cria pirâmide, quem cria esquema, cai. Uma hora ou outra cai. Se você for ver nas notícias, várias pessoas. Mas não sei quem fez coisa errada e não caiu ainda. Uma hora vai cair. A riqueza dessa pessoa vai diminuir. Pode até parecer que ela está vivendo uma vida ali de prosperidade, mas na mente dela, no coração e também nos bens, aquilo ali vai ir por água abaixo.
Uma hora ou outra vai. Aqui na próxima lição, a lição de número 7, é para que você ande com pessoas prósperas e te elevam. E que te elevam. Lá em Provérbios, no capítulo 13, no versículo 20, diz assim: quem anda com os lábios... Lá em Provérbios, no capítulo 13, versículo 20, diz assim... Vou repetir novamente porque fiquei até empolgado com essa. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá aflição. Já ouviu aquela máxima, aquela frase? Você é a média das pessoas que você convive? Tá aqui, ó, na Bíblia. Provérbios capítulo 13, versículo 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá aflição. Você tem andado com quem? Busque pessoas sábias, inteligentes, diligentes, pessoas que se organizam, pessoas que buscam a sabedoria, o conhecimento de entender as coisas. Se você andar com aquela pessoa tola, aquela pessoa rasa, vazia, vai te levar à aflição, porque você vai começar a entrar no mundo dela. Da mesma forma, o inverso também, o sábio, você entra no mundo dela e cresce. A pessoa tola vai te levar para baixo. Tem pensamentos rasos, tem ideias fracas, ideias bestas, não tem conhecimento de nada. Fuja desse tipo de pessoa. Fuja. Ande com pessoa próspera, com pessoa sábia, com pessoa que tem uma mente boa de conversar, de poder trocar ideia, dialogar, ter uma mente para o futuro, para coisas novas, uma mente inteligente. Dá para ver, às vezes você chega no ambiente e você sente quando uma pessoa é assim, e também sente o tolo, aquela pessoa às vezes que é esquisita, que dá para ver que ali não tem muito conteúdo, tenta falar de um assunto, ela não tem assunto, não tem nada, é uma pessoa rasa, vazia. A lição 9 é ser generoso. Lá em Provérbios, no capítulo 11, no versículo 25, fala assim: a alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. Quanta gente que você poderia ter ajudado, às vezes nem ia te fazer falta, e você não ajudou. E pessoas que realmente estavam precisando de ajuda. Não era aquelas pessoas que ficam vivendo só de ajudinha e não querem fazer nada. Às vezes uma pessoa que você conhece, que é uma pessoa esforçada, uma pessoa boa, você tinha a capacidade de ajudar ela, mas não ajudou. Então, aqui nesse provérbio, é muito importante você observar que ser generoso é um ensinamento de Salomão. Sua alma, se for generosa, ela vai prosperar. Por quê? Porque você vai estar ali distribuindo. Você vai estar mostrando a Deus e ao universo, ao mundo, que você está fazendo parte daquele bem maior que é o reino de Deus. Que o que é seu, você está distribuindo. Por que eu dei o exemplo de poder você olhar para sua vida e ver uma vez que mesmo podendo ajudar, você não ajudou? Porque isso devia ser assim, vergonhoso quando a gente pode ajudar, não ajudar. Às vezes, a gente vai ajudar alguém e pode nos fazer falta, mas mesmo assim, dependendo da situação, a gente pode ajudar, a gente deve ajudar. Porque se não for fazer uma falta de algo essencial e que, sei lá, daqui uma semana, ali no próximo mês, aquilo já não te faz falta mais, o que custa ajudar uma pessoa? Claro que sempre com sabedoria, porque, como eu disse, tem muitas pessoas que usam da boa vontade de quem ajuda para poder se fazer de vítima e poder usufruir mesmo dessa bondade. Mas isso aí não é culpa sua, não é culpa de quem ajudou, isso é culpa dessas pessoas, e essas pessoas depois vão lidar com Deus, com o destino e com o que o universo tem preparado para elas. A lição 10, e a última lição que eu vou falar aqui,
é sobre investir em conhecimento acima de qualquer outra coisa, até mesmo que o dinheiro e ouro. Porque lá em Provérbios 16, no capítulo 16, diz que quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Aqui a sabedoria está acima do ouro. Por que a sabedoria estaria acima do ouro e a prudência acima da prata? Porque quando você é sábio, quando você entende das coisas, quando você percebe, tem a sensibilidade, entende vários cenários, entende sobre a vida, sobre o que é viver, sobre o que é o dinheiro, sobre o que é o trabalho, sobre o que é o tempo, ou seja, você busca sabedoria em termos gerais, você entende que o ouro é apenas uma ferramenta. O ouro, o dinheiro aqui, é apenas uma ferramenta para poder te ajudar a viver melhor, te ajudar a poder estudar melhor, aprender melhor, ou seja, buscar mais sabedoria e melhor ainda. E a prudência é justamente ter a cautela de ser diligente, ser prudente, pensar antes de entrar no negócio, pensar antes de fazer um investimento ou investir em algo que tem algum risco. Então, investir em conhecimento é importante. Em conhecimento é uma das coisas mais importantes. Na verdade, está aqui que é melhor do que o ouro. É a mais importante do que o ouro. Acima de outros tipos de investimento, invista em sabedoria. Estou falando necessariamente um conhecimento formal, um curso. Isso pode trazer sabedoria e conhecimento. Agora, estou te falando em entender da vida, entender dos negócios, entender como o mundo funciona, entender como as engrenagens das coisas e da vida e de vários setores da realidade que estamos vivendo funciona. Isso é sabedoria. Entendeu? E ser prudente é, como eu disse, é ser uma pessoa diligente que planeja, que pensa antes de agir, que tem calma, que organiza as coisas. Então, isso vai mudar a sua vida e a sua realidade, porque a partir do momento que você entender essas 10 lições aqui que eu disse, você vai perceber, a partir do momento que você tiver sabedoria, aqui ó, vou usar da palavra sabedoria, a partir do momento que você tiver sabedoria sobre essas lições que aqui nós falamos, você vai perceber que riqueza, que prosperidade, que viver bem, não vai depender apenas, por exemplo, de uma sorte. Ou até mesmo a economia que o mundo está vivendo. Ou até mesmo o investimento que eu fiz e acertei uma boa. Não. Ela vai depender da sabedoria, da sua diligência, da sua prudência e da forma como você vê o mundo, com quem você anda e de diversos outros fatores desses que a gente falou. Então, essas lições colocam a responsabilidade, antes de tudo, em você. Em você agir diferente, você ter outras perspectivas de vida, andar com novos tipos de pessoas, ter outra mentalidade de buscar mais sabedoria do que o dinheiro, de você investir na própria sabedoria, observar a formiga para ver que ela faz uma preparação para o seu inverno, que pode ser chamada às vezes nos dias de hoje de uma reserva de oportunidade, uma reserva de emergência. Então, depois volta aqui nesse vídeo e vê cada sabedoria, cada provérbios que eu disse, anota, depois lê de novo na Bíblia, marca na Bíblia, põe no seu celular uma Bíblia, ou então escreve, para poder tentar absorver e entender a lição que tem por trás daquilo ali, daquele provérbio que eu deixei aqui, para cada lição. Eu dei 10 lições aqui, que você pode aplicar na sua vida. E você não precisa tentar mudar de um dia para o outro,
mudar tudo de uma vez. Ah, vou aplicar as 10, que às vezes é difícil, a gente tem que mudar uma por uma às vezes. Entende? Então, você não precisa pegar essas 10 e aplicar tudo, mas escreve, vê quais são, vai melhorando ali, uma após outra. Ou então, pega uma, fala assim, só quando eu tiver essa aqui aliada que eu vou passar para a próxima. Escolhe uma dessas 10 lições para poder basear a sua vida e poder começar a alinhar seu pensamento de acordo com essa sabedoria milenar que Salomão deixou para você, deixou para a gente, deixou aqui para o mundo. Uma sabedoria que veio de uma bênção divina. Ele deixou escrito. A gente tem acesso. Entende? Vê qual é a necessidade maior, de qual dessas lições é a sua necessidade maior de hoje em dia. Vou dar um exemplo. Finja que você está andando com pessoas estranhas, pessoas tolas. Vai lá na lição da pessoa tola. Entende? Ah, não estou juntando dinheiro, sempre fico sem dinheiro. Vê a lição do provérbio da formiga. E vê aí, de todas essas 10 lições que eu falei, alguma que você precisa realmente de mudar e que você vê urgência. Tá bem? Espero que hoje Deus possa abrir sua mente, seu coração, para poder começar a fazer uma transformação mesmo na sua própria vida, de poder alinhar seus pensamentos a novas coisas, a novos rumos e começar a fazer uma transformação mesmo, para você ser uma pessoa mais próspera, para você ter um caminho mais direto, um caminho mais voltado por esses ensinamentos desses provérbios, e que sua vida esteja mais alinhada para poder atingir riqueza, prosperidade, dinheiro, tá bem? Então, fica aqui um abraço, fica aqui essas 10 lições. Se você quiser, depois também pegue o livro de Provérbios, leia mais capítulos, leia mais coisas, mas deixa aqui essas 10 lições que podem começar a transformar sua vida relacionada a dinheiro e comportamento voltado para o dinheiro, para os investimentos, para suas finanças no dia de hoje, tá bem? Fica com Deus e um grande abraço. Até a próxima.